E é por isso que vocês nunca devem negar nada à sua mãe. Essa história que eu vou contar pra vocês hoje é real e foi contada pelo meu avô quando ele ainda era vivo. E aí, minha gente, nessa história ele conta que muito antigamente ele morava no interiorzinho muito pequeno do Ceará e uma senhorinha morava muito próximo à casa dele. Essa cidadezinha, nesse interiorzinho, era todo mundo muito pobre. Essa senhorinha, inclusive, morava numa casinha de barro e ela morava sozinha, apenas com o seu filho. O marido dela abandonou ela assim quando ela teve o bebê, o filho deles, no caso. E mesmo com todo o perrengue, com toda a dificuldade, ela conseguiu criar o filho dela. E quando ele fez 25 anos, ele resolveu casar. E nisso, né, ele casou, foi morar com a esposa dele. E essa esposa dele já era bem melhor de vida do que ele. E aí foi quando essa senhorinha começou a morar sozinha. Ela passou por muitas dificuldades, ela vivia caindo pela idade, né, já era muito idosazinha. Vivia caindo, passava por muitas necessidades, questão de alimentação, esse tipo de coisa. Que o filho dela, quando morava com ela, ajudava ela em tudo. Sem ele, ela praticamente não tinha ajuda de ninguém. E não, gente, ele parou totalmente de ajudar ela depois que ele casou. Mesmo ele sabendo que a esposa dele tinha muitas condições, ele poderia ajudar a mãe dele se realmente ele quisesse, se realmente ele tivesse desejo de ajudar a mãe dele. O que não aconteceu, né? Aí, um tempo depois, ele começou a trabalhar. E as condições dele ficaram assim, ó, muito melhores. E mesmo assim, ele não começou a ajudar a própria mãe. E aí, no Natal desse ano que aconteceu isso, eles fizeram um banquete. Uma mesa assim, minha gente, enorme, repleta de tudo, de chester, de tudo que você imagina. Tinha vários panetones, fizeram todo tipo de comida, tudo que vocês pudessem imaginar. Tinha salada, tinha pão, tinha fruta, tinha de tudo. Mas aí você deve estar se perguntando, né? E aí, ele chamou a mãe dele pra essa ceia enorme, pra esse banquete enorme de Natal? Não, mas gente, ele não chamou. Como ele não morava com a mãe dele e, tipo assim, raramente eles se viam, a mãe dele resolveu ir visitar ele na casa dele na noite de Natal. Porque ela queria passar o Natal com o filho dela. E aí, quando ela tava se aproximando da casa, o filho dela viu ela pela janela. E aí, quando ele viu que a mãe dele estava se aproximando da casa dele, ele ficou muito assustado, né? Ele nem sequer imaginava que a mãe dele fosse lá sem receber um convite nem nada do tipo. E aí, ele chegou na esposa dele, né? Bem agitado assim, e falou: olha, vamos esconder a ceia toda porque a minha mãe tá vindo, ela tá chegando. E aí, né, ele tava muito assustado porque ele não imaginava, nem passava na cabeça dele que a mãe dele fosse chegar lá. A mesa já tava posta, e aí ele chegou na esposa dele assim, super agitado, e disse assim: ó, vamos desfazer a mesa, vamos guardar as comidas porque a minha mãe tá vindo ali. E aí, quando ela foi embora, a gente volta e come. A esposa dele, como era tão ruim e egoísta que nem ele, falou: tá bom, quando ela foi embora, a gente monta tudo de novo e come. Aí eles foram, pegaram tudo que eles tinham colocado na mesa, né? Colocou dentro do fogão, dentro do forno, dentro do armário, em tudo que é canto. Eles guardaram toda a comida. Ele chegou lá, eles conversaram de tudo, conversaram por horas. Ele não ofereceu nenhum copo de água para a própria mãe, mas tratou ela bem, porque afinal de contas era mãe dele, né? E aí, quando deu por volta das 10 horas, ela foi embora. E aí ela foi embora, né, coitadinha, sozinha, na estrada, sozinha, no escuro, andando até a sua própria casa, né? E assim que ela foi embora, né, ele e sua esposa resolveram tirar a comida do fogão, do armário, de onde eles tinham guardado, pra finalmente comer, né, porque eles também estavam com fome. E aí, minha gente, assim quando eles colocaram a comida na mesa e destamparam pra ver a comida, eles ficaram horrorizados. E a comida, minha gente, tava simplesmente assim, toda podre. Sabe quando você deixa o lixo assim da cozinha por muito tempo e esquece de jogar fora e sai aquele bichinho tapuru? Pronto. Tava cheio de tapuru na comida. A comida tava repleta de tapuru e simplesmente não dava pra comer nada. Eles ficaram simplesmente sem entender nada porque eles tinham feito a comida naquele mesmo dia. No lugar do Chester, minha gente, tinha um sapo enorme. Ele tava podre, sabe? Cheio de mosca em cima, cheio de tapuru por volta dele. E aí eles começaram a vomitar sem entender como aquela comida misteriosamente ficou podre do nada. E aí eles começaram a passar mal, começaram a vomitar, sem de fato entender como aquela comida que tinha sido feita naquele mesmo dia pudesse estar podre, sabe? Tipo, podre, extremamente podre, e a questão do sapo, enfim. E minha gente, essa história foi realmente verdadeira, porque meu avô me contou e disse que foi verdade, viu? E é isso, gente. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, curtam bastante, comentem e me sigam para poder eu continuar trazendo esse tipo de história para vocês. E é isso!